Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h03. Peeling de fenol, Cremesp vai à justiça para proibir venda a quem não for médico. O Conselho Regional de Medicina de São Paulo entrou na última sexta-feira com uma ação na Justiça Federal para pedir que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proíba a venda de substâncias químicas à base de fenol para quem não for médico. Atualmente é possível encontrar farmacêuticos, biomédicos e esteticistas comprando peeling de fenol para aplicá-los em pacientes. O Cremesp e o Conselho Federal de Medicina defendem que somente médicos com especialização em dermatologia estão habilitados a executar o procedimento estético por considerá-lo invasivo. Entretanto, o Conselho Federal de Farmácia e o Conselho Federal de Biomedicina possuem resoluções que autorizam os profissionais das respectivas classes a realizar peelings químicos, incluindo a modalidade com fenol. Apesar disso, o Conselho Regional de Medicina insiste no pedido para suspender a comercialização do fenol a quem não tenha formação em medicina. Caso a Justiça Federal tenha um entendimento contrário, o Cremesp sugere que o produto não seja comercializado para quem não tiver nível superior na área da saúde. O Conselho Regional de Medicina também pediu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária informe como a venda é feita e se há controle ou registro para saber se ele é vendido a pessoas leigas. O Cremesp procurou a Justiça para suspender a venda do fenol para quem é leigo em meio à repercussão da morte de um paciente após passar por peeling de fenol em São Paulo. O empresário Henrique Chagas morreu no último dia 3 de junho dentro de uma clínica após fazer o procedimento no local. Ele tinha 27 anos e era dono de um pet shop em Pirassununga, interior de São Paulo, onde foi enterrado. Quem aplicou o produto nele foi a influencer Natália Becker, nome fantasia de Natália Fabiana de Freitas Antônio. Ela tem 29 anos e é dona do estúdio Natália Becker, na zona sul da capital paulista. Possuía mais de 230 mil seguidores no Instagram até fechar a conta após a repercussão da morte do paciente. Apesar de se apresentar como esteticista, Natália não é reconhecida pela Associação Nacional dos Esteticistas e Comestólogos a Anesco. Um laudo do Instituto Médico Legal da Polícia Técnica Científica irá apontar o que matou o paciente. A Polícia Civil investiga as causas e eventuais responsabilidades pela morte do paciente. Segundo o Cremesp, o ato médico informa que procedimentos estéticos invasivos, como o peeling de fenol, têm de ser feitos somente por médicos. Os riscos do procedimento estético podem ir mais além. Uma mulher de 39 anos, de Vitória, no Espírito Santo, foi encontrada morta na última quarta-feira em sua casa, com suspeita de reação ao peeling de fenol. Segundo a família da promotora de vendas, em relatos, a mulher teria comprado a substância pela internet e realizado o procedimento sozinha, sem nenhum tipo de acompanhamento médico. Bom, a gente deu essa notícia antes da entrevista com o Dr. Pedro Colli, porque o assunto realmente está polemizando mortes, já 2 mortes pelo menos que a gente tem informação, e é um assunto bastante importante que a gente vai tratar com o critério que o assunto exige. Bom dia, Dr. Pedro Colli, satisfação em tê-lo novamente aqui no programa. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia a todos vocês que nos ouvem. É um prazer enorme estar aqui conversando sobre um assunto tão importante, que é da área da dermatologia, que eu amo, e que realmente exige conhecimento técnico para a gente falar sobre isso, né? Porque quando se fala sobre assuntos polêmicos, é muito comum que a gente ouça uma fofoquinha aqui, uma coisa que se diz ali, mas na verdade é importante a gente falar com conhecimento de causa e conhecimento técnico, né? O peeling de fenol, ele é um procedimento, pra gente falar sobre ele especificamente, ele é um procedimento bastante antigo, ele não é um procedimento novo, é que quando esses assuntos surgem à tona, as pessoas acabam descobrindo novas coisas que existem por aí, não é? Mas o peeling de fenol, para vocês terem uma ideia, uma curiosidade histórica, é que o peeling de fenol ele foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial. Para tratamento bem antigo mesmo. Bem antigo, não no formato que ele é hoje, né? Obviamente, os produtos e as formas técnicas de se aplicar o procedimento foram evoluindo ao longo do tempo, mas o peeling de fenol ele foi utilizado inicialmente, o ácido carbólico, que é o fenol, que é o termo técnico para esse produto, para tratamento de cicatrizes de pólvora dos soldados da Segunda Guerra. Então você imagina o quanto que esses soldados deviam vir cheios de cicatrizes, né, do campo de batalha. E ao longo do tempo esse procedimento ele foi sendo melhorado, aprimorado, até que na década de 80, 70, 80,
2 cirurgiões plásticos americanos chamados Baker e Gordon desenvolveram uma fórmula específica para aplicação segura deste produto que tem o nome de peeling de fenol e leva o nome desses 2 técnicos, desses 2 cirurgiões, que se chama fórmula de Baker e Gordon, que é o que a gente faz hoje no consultório de dermatologia. Existe uma concentração específica, existe uma forma específica de diluir o produto, de preparar o produto, o fenol, com outras substâncias também de necessidade médica de uso, né? E para poder ser aplicado nos pacientes. É importante a gente falar que o peeling de fenol ele é um procedimento muito seguro quando realizado com um profissional médico, né? As pessoas às vezes ficam um pouco assustadas naturalmente com a repercussão desses assuntos e acabam evitando o procedimento num primeiro momento, porque ficam, nossa, puxa, eu não sabia, puxa, eu já fiz um procedimento desse e não sabia da gravidade, né? Então isso gera um certo pânico num primeiro momento, mas é importante dizer que quando é realizado com um profissional médico, ele é muito seguro, porque o médico vai tomar os devidos cuidados para que os efeitos colaterais não ocorram. A gente percebe o seguinte, doutor, que o que a gente lamenta é que através da rede mundial de computadores, através da internet, as pessoas têm acesso, compra do produto inclusive, né? E mesmo com as restrições que vão ser impostas agora, tenho certeza que, vamos falar assim, mercado negro... isso que eu ia falar, sempre vende por baixo dos panos. Vão continuar conseguindo esse produto, usando por pessoas que não são capacitadas. E a situação, por exemplo, dessas 2 mortes, principalmente a de um mês e pouco atrás, repercutiu sobremaneira, né? Mas isso, acho que ao longo do tempo tem acontecido também, né, doutor? Sim, isso com qualquer produto que exija, que tenha alguma exigência para sua comercialização. Tá. Né? Apenas abrindo um parênteses, isso aconteceu com o formol para alisamento de cabelo. Né? Verdade. Isso na década de 90, para você ter uma ideia, o formaldeído ele foi desenvolvido, né, o alisamento com formol no Brasil. Nós brasileiros somos muito criativos, né? A gente tem um potencial enorme para desenvolver coisas aí. É que a maneira como isso é feito às vezes é um pouco inadequada. Mas o formaldeído, ele teve uma repercussão tão grande, tão lucrativa, que ele chegou a ter o nome de Brazilian Keratin Solution, a solução brasileira da queratina. Teve um número, chegou a ter um número falso de Anvisa. Foi uma coisa bem... Isso levou à comercialização no mercado negro do formol para alisamento do cabelo. Para você que faz formol no cabelo, saiba que isso não é autorizado, né? Todo mundo faz, né? Mas existem as Quem suas... nunca sentiu um cheiro de formol num salão de cabeleireiro? Sem dúvida, né? Foi embalsamado vivo. Que doideira, né? E é liberado, inclusive? Ainda hoje? Não é liberado. Não é liberado. Entendi. E esse meu parênteses se encerra aqui justamente para falar sobre a questão do fenol. Entendi. Né? Então, a partir do momento que você tem uma exigência para comercialização do produto, provavelmente o mercado paralelo ele vai crescer, assim como acontecem com as drogas ilícitas, etc., porque torna-se uma coisa lucrativa. As pessoas querem fazer, existe uma exigência, e aí alguém vai lucrar em cima disso. Por isso que é muito importante as fiscalizações. Essa nota que vocês, a matéria que vocês leram agora no começo, ela é muito importante, porque mostra, né, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina se posicionando, apesar das minhas considerações sobre esses conselhos, que eu acho que eles muito omissos em muitos momentos, que deveriam ter se manifestado, né? A Sociedade Brasileira de Dermatologia é uma delas também, que até agora está bem quietinha, e aqui fica o meu puxão de orelha, precisa se manifestar mais, né? E isso é importante porque esses órgãos é que são os responsáveis por assegurar a população disso, né? Muitas vezes um joga pro outro. Porque não é minha responsabilidade. Porque não é minha responsabilidade. Mas tem que ter fora da população civil, do paciente. O paciente não tem poder sobre isso, né? As pessoas, elas são leigas. Apesar disso que você falou, Márcio, do assunto, do conhecimento, né, ser muito disponível, o conhecimento, ele é uma arma, né? Muito poderosa, e é muito importante que todo mundo tenha conhecimento sobre as diversas coisas, mas para você utilizar uma arma, você precisa de treinamento, você precisa de uma série de coisas. Conhecimento é a mesma coisa. Para você utilizar um conhecimento, colocá-lo em prática, é importante treinamento, é importante que você tenha
formação para você poder fazer isso. Doutor Pedro, quando é que a pessoa procura um profissional, um dermatologista, para fazer esse procedimento usando o peeling de fenol? O peeling de fenol ele tem uma finalidade muito importante de renovação extrema da pele. Existem vários tipos de peeling. O peeling ele é uma palavra que vem do inglês to peel, que significa descascar. E os peelings eles têm diversas profundidades. Existe o peeling superficial, médio e o profundo. O nome ele é bem sugestivo, né? O superficial pega uma camadinha mais superficial da pele, o médio uma camada mais intermediária, e o profundo, que é o peeling de fenol, ele tem esse potencial de renovação muito intensa. E é para isso que os pacientes procuram o consultório quando querem algum tipo de, entre aspas, renovação intensa. O que seria isso? Um rejuvenescimento muito importante. Aquelas pessoas com a pele muito envelhecida, muito enrugada, muito agredida do sol, né? Aqueles sulcos muito profundos, como o bigode chinês, o sulco do marionete, muito intensos, mas associado a globalmente uma face muito intensa. Porque tem pessoas que têm marcas de expressão e que não necessariamente precisam do peeling de fenol. Existem outros procedimentos mais legais, mais simples para serem realizados. Uma outra finalidade do peeling de fenol, uma outra aplicação, são as cicatrizes, né, profundas. Às vezes pacientes que têm a pele muito marcada por cicatrizes, por cirurgias, acidentes, etc., coisas mais traumáticas. O peeling de fenol também pode ser utilizado com um resultado muito legal, né? No meu Instagram eu tenho alguns resultados do peeling de fenol que eu realizo no consultório e realmente são coisas muito interessantes, mas lembrando que existem as contraindicações, né? E as contraindicações elas são muito, muito, muito maiores do que as próprias indicações. No meu consultório, para vocês terem uma ideia, de cada 10 pessoas que chegam querendo fazer o peeling de fenol, 7 não podem fazer o peeling de fenol. Então, o saber falar não é mais importante do que saber falar sim. Porque... E quais são, desculpa, doutor, Claro. Quais são as contraindicações, então, que é um percentual, 70% das 10, né, 70% não podem fazer. E o porquê que elas não podem? Bom, em primeiro lugar, porque não tem idade para fazer. Existem pessoas aí tem. de 20 anos que chegam no consultório porque eu queria fazer um peeling de fenol. Eu falo, onde? Deus. Na sua avó? Talvez seja uma indicação importante. E isso é importante porque a idade, a pele ainda está muito jovem, não tem marcas de expressão. Claro que existem alguns critérios, como eu falei, por exemplo, as cicatrizes, né? Podem ocorrer em qualquer faixa etária, inclusive cicatrizes de acne, né? Aquela acne muito profunda. Claro que existem outros métodos mais utilizados, mas para cicatriz de acne muito profunda também pode ser usado. Mas falando mais especificamente sobre as contraindicações, são pacientes de idade muito precoce, pacientes que têm alterações cardíacas, por exemplo, alterações renais, alterações no fígado, porque o fenol ele tem esse potencial de ser tóxico para o coração, né? Ele gera arritmia, que foi a causa do óbito daquele paciente, do empresário em São Paulo. Ele pode ser tóxico pro rim e tóxico pro fígado. Então, quando propõe-se o peeling de fenol para o paciente, é importante que a gente faça alguns exames de rastreamento para evitar, né, a toxicidade do produto. Entendi. Por isso que no consultório médico ele é muito seguro, porque a gente tem que fazer, por exemplo, o eletrocardiograma, alteração de função renal, né, os exames de laboratório, para verificar se o paciente tem a condição clínica. Outra coisa importante, perfil psicológico. Existem pessoas que não têm a menor condição nem de sair de casa porque a medicação não está em dia, quanto mais fazer um peeling de fenol, né? Aquelas pessoas que a gente fala de expectativa irreal. Eu costumo fazer uma brincadeira que às vezes a pessoa sai de casa, Dercy Gonçalves quer voltar a Angelina Jolie, né? Não dá para isso acontecer, né? E tem os exageros também, né? Às vezes as pessoas, como os modismos, né? Como foi o boom, por exemplo, da aplicação de silicone, diversas botox, enfim. As pessoas às vezes exageram um pouco na quantidade, talvez, né? Fiz uma aplicação de peeling de fenol hoje, mês que vem eu já quero fazer novamente. Então tem isso também. Qual é a média para quem faz, quem efetivamente está apto, né? Digamos assim, habilitado a fazer o peeling de fenol? Com quanto tempo ela pode fazer de novo para não correr esse risco do exagero e acabar uma coisa que era simples, que era segura, que pôde ser feita para ela, acabar sendo perigosa?
É uma pergunta muito importante, porque, de uma maneira geral, o peeling de fenol ele pode ser feito uma vez na vida. De tanta agressividade que ele gera na pele. E, na verdade, de tanta renovação. Porque uma vez feito, não há necessidade de fazer de novo, né? A não ser que a pessoa seja um Matusalém que viva se uns renovando, 200 anos, né? Daí talvez lá com 180 anos dê para fazer de novo. Coisa. Mas não pode. Isso, claro, a gente brincando aqui para aliviar um pouco a tensão do assunto, né? Mas realmente o que a gente fala são das retrações, né? A pele, ela retrai, por isso que fica esticadinha. Renova a pele, ocorre uma retração da pele. Em alguns locais, por exemplo, como a pálpebra inferior, se ocorrer uma retração muito grande, ela desce e fica com o olho aparente ali, né? A gente chama isso de ectrópio, faz ressecamento de córnea, etc. Então é muito, muito importante. O peeling de fenol ele é uma porta de entrada importante para minimização de outros procedimentos. Então, por exemplo, uma coisa legal. Às vezes o paciente quer, olha, não tô bem, quero me tratar, quero cuidar de mim. A questão da autoestima é muito importante, né? A gente sabe que a falta da autoestima é um dos primeiros sinais de depressão. O não gostar de si mesmo é muito ruim, né? Então não tem nada demais a pessoa querer se cuidar, querer fazer um procedimento estético. Isso é qualidade de vida. Eu sempre defendo muito isso porque qualidade de vida, saúde ou bem-estar biopsicossocial, biológico, psicológico e social. Se um dos três não está bem, a qualidade de vida não está boa. Então, o fenol, ele permite que o paciente, depois no futuro, seja submetido a menos procedimentos. Porque, por exemplo, eu quero fazer um procedimento, mas eu preciso de muitas ampolas de ácido hialurônico, preciso de muito botox, preciso fazer isso, preciso puxar aqui, preciso puxar... Então, ao invés do paciente fazer tudo isso e ser submetido a vários procedimentos, que também tem as suas indicações e contraindicações, o peeling de fenol ele entra como uma proposta única, de repente, aí para esse paciente, para ele fazer uma única coisa e que consiga tratar globalmente essa pele. Então essa é uma coisa bacana também, né? Então ele pode minimizar a realização de procedimentos futuros. Então o paciente faz o fenol, fica tranquilo, não precisa de mais nada. E você poderia explicar um pouquinho mais quais condições o médico dermatologista tem para fazer o procedimento em relação a outros profissionais de saúde, como farmacêuticos, esteticistas, que não seria recomendado fazerem? Isso é uma pergunta muito importante, porque para você poder fazer um procedimento, você tem que saber tratar as complicações, né? E quem trata esse tipo de complicação é o médico, né? Claro que existem algumas questões de suporte avançado de vida que muitos profissionais de saúde devem saber. Por exemplo, saber reverter uma parada cardíaca, fazer uma massagem cardíaca. Isso, na verdade, a gente tinha que aprender na escola, né? Para a gente poder auxiliar qualquer pessoa que está ao nosso redor. Mas, em se tratando de um procedimento cosmético, para você poder fazê-lo com segurança, você precisa, em primeiro lugar, estar ciente dos efeitos colaterais, né? Então, se você não sabe o que pode acontecer, você não pode fazer. Então, o único profissional que tem formação necessária para isso, para poder saber o que o produto faz, qual a contraindicação, qual é o efeito colateral que ele tem, e reverter uma possível complicação, né? O ideal é que não chegue ao ponto da complicação, por isso que a gente precisa dessa formação. O único é o profissional médico, porque outros profissionais da área da saúde, eles podem ter algumas formações específicas em determinada área, mas essa formação global, do início do paciente até o final, revertendo uma possível complicação, só o médico pode fazer. Inclusive alguns procedimentos, como a intubação orotraqueal, que é quando o paciente tem uma parada, a gente precisa intubar, colocar um tubo lá na garganta para, né? É o médico que tem que fazer, entre outras coisas. Então, se o profissional não pode ou não sabe, ele está proibido, teoricamente estaria proibido de realizar esse procedimento. E digo mais, não são todos os médicos que estão aptos a fazer esse tipo de procedimento. O peeling de fenol ele só pode ser realizado por um profissional médico, idealmente médico dermatologista ou cirurgião plástico, que tenha experiência com o peeling de fenol, porque não são todos os profissionais que têm experiência com o peeling de fenol. Existem profissionais que têm experiência com outras técnicas, com outras coisas, assim como todas as formações na vida, existem algumas áreas de preferência daquele profissional. Então, se você quer realizar um procedimento, procure primeiro o histórico desse profissional, se ele é um profissional formado na área, se ele tem experiência com a realização desse tipo de procedimento.
A gente está conversando aqui no primeiro Jornal da Previra FM com o Dr. Pedro Colli, médico dermatologista. E você pode, inclusive, fazer perguntas através do nosso WhatsApp 3440-1009. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do Fernando, de São Manuel, aqui, nossa cidade vizinha, que acho que está interessado. Ele perguntou qual é o valor de custo do peeling de fenol. Bom, isso é uma coisa muito variável de local para local. O peeling de fenol, ele varia, né? Isso dentro de uma média brasileira de 5 mil a 50 mil reais, né? Obviamente, quando você está mais próximo de centros urbanos muito grandes, como São Paulo, dependendo do bairro onde essa clínica está localizada, se o procedimento ele vai ser realizado dentro de um hospital, não há necessidade da realização dentro de um hospital, dependendo do tipo de técnica que for realizada. Existem, só para abrir um outro parênteses, diferentes fórmulas do fenol. As fórmulas mais concentradas exigem ambiente hospitalar para ser realizado, e as fórmulas menos concentradas, que são as que são realizadas em consultório médico, não necessitam de um ambiente hospitalar. Então, se precisar de um ambiente hospitalar, vai ser mais caro, Fernando. Se não for em ambiente hospitalar, acaba sendo um pouco mais barato, mas por que tem esse custo? Né? O pessoal fala, nossa, é um procedimento relativamente oneroso para o paciente, né? Isso a gente vai colocar uma média aí, aproximadamente de uns 10 mil reais, uma média nacional do peeling de fenol. Porque o profissional sério, vamos dizer assim, vai ficar com você pelo menos 2 semanas embaixo da asa dele, te ligando todo dia, dando o telefone pessoal dele, acordando de madrugada para de repente sanar alguma dúvida sua. Então, essa exclusividade, né, do profissional acaba sendo precificada. Por isso, não porque o fenol é caro, na verdade, inclusive é muito barato. Um frasquinho do fenol, né, de 30 ml ali na farmácia de manipulação, ele vai custar o quê? 15 reais, 20 reais. Né? Então, não é o produto que é caro, é toda a assistência ao redor do paciente que acaba precificando isso. E, obviamente, a responsabilidade sobre o procedimento. Eu fico imaginando o seguinte, hoje em dia, com toda a informação, tudo acontecendo de forma instantânea, muito dinâmica, muito rápido, tudo isso, né, que as pessoas não se atentem para os riscos quando não procuram um profissional capacitado, né? Eu chamo de os ultracrepidários, né? Todo mundo dá palpite sobre tudo, todo mundo entende tudo, e tem na internet, compra também. Agora, colocando um risco de vida, é muito difícil a gente aceitar que o ser humano chegue a esse ponto. Nós tivemos esse caso aí ontem, lá em Vitória, né, no Espírito Santo. Tivemos o de Pirassununga há dias atrás. E mesmo assim, com toda a informação, com a mídia, com as redes sociais divulgando, as pessoas ainda se aventuram a fazer um procedimento com pessoas que não são capacitadas, né, Ou doutor? até sozinhas em casa, como foi o caso dessa moça, né? Não, esse de fazer sozinho, eu não sabia que ela tinha feito sozinha. Isso é muito arriscado, porque as pessoas... Isso não é só com peeling de fenol, não. Eu pego no consultório pessoas que usam coisas por conta própria, só pra contar um caos. Aqui eu já tive uma senhora que passou ácido de bateria na perna. Meu Deus. Nossa. Ela chegou pra mim e falou, ai filho, foi uma dor só, mas tratou. Claro, queimou tudo, né? Queimou. Foi uma... Então esse é o problema de você tentar fazer alguma coisa por conta própria. E o brasileiro, de uma maneira geral, é muito criativo, né? E o brasileiro, ele tende a ter um pouco de descrédito em alguns profissionais. Às vezes, eu acho que todos vocês já devem ter ouvido a famosa frase, esses médicos não sabem de nada. Com certeza. Né? Então, às vezes, claro, a gente fica estigmatizado por maus profissionais. E tem aquela coisa do querer economizar também, né? Vou pagar pra ninguém fazer, não, eu faço em casa. A economia, isso daí já nasce na cartilha do brasileiro, no manual de instrução, né? Vem junto com a gente. Que coisa, né? E não se atenta para o perigo, né? Risco de vida, né? E cai facilmente nessa vontade de ficar mais bonito e tal, correndo risco. Tente ficar mais bonito, economize, né? Vá até um profissional seguro que vai fazer todos os exames antes para saber se você tem condição. Aceite o não como resposta também, né? Isso é fundamental. Eu sempre falo para os meus pacientes que aquele profissional que fala assim para tudo, tenha um pé atrás, né? Porque, não, tudo pode. Não, vamos fazer. Tenha um pé atrás, porque acredite naquela pessoa que fala, não, você não deve fazer isso. Acredite naquela pessoa que você procurou ela para te dar um auxílio. Que impõe algum limite, né? Exato. É igual mãe e pai, né? Mãe e pai, quando fala não, alguma coisa tem.
né? É igual leva a blusa. É sempre por cuidado e não pra podar, né? Exatamente. E você acredita que com as tendências nas redes sociais tem crescido a busca por procedimentos estéticos? Como preenchimentos, por exemplo? Sem dúvida. As redes sociais, elas trouxeram uma realidade, né? Que o ser humano, ele se viu naquilo que ele mais gostaria de ser. Belo, né? Puro, sem defeitos, né? Todo mundo, a gente se idealiza um pouco. A vida é perfeita na internet. A vida é perfeita na internet. E eu acho que assim, na internet, pode. A gente é que tem que ter o filtro de saber o que é real e aquilo que não é real. Os filtros do Instagram, por exemplo, eles se tornaram terríveis para essa questão da autoimagem. Porque, claro, a maioria de nós sabe que aquilo é um filtro, né? Ninguém vai sair na rua querendo ter uma orelha de gatinho, tirando aquele padre da missa lá, lembra que fez aquele bonitinho lá? Né? Sem querer, tadinho. Mas existem aquelas pessoas que colocam aqueles filtros enormes, que fica com um bocão, que fica com uma pele super lisa, a pessoa se olha e quem não tem vamos dizer, a percepção, né? A autocrítica suficiente quer ficar daquele jeito. Mas aquilo é um filtro, não dá pra ser assim, né? Existem várias pessoas que chegam no consultório, mostra pra mim o filtro e falam, eu quero ficar assim, né? Eu falo, então tira outra foto e põe o filtro. Então, É simples. Resolvo já. Sem dúvida. Entrevista. 7h30, voltamos com... Foi rápido, hein? Voltamos com o primeiro jornal da Bem Primeira rapidinho. FM, conversando com o médico dermatologista, Dr. Pedro Colli. Doutor, a gente estava falando antes da saída para o intervalo dos procedimentos, principalmente, né, estimulados pelas redes sociais. Todo mundo quer ficar bonito, todo mundo quer ficar parecido com um artista, enfim. Mas opinião própria, né? Esse lábio, né? Eu comentei até brincando, parece que a pessoa beijou um ferro elétrico, né? e ficou com aquele lábio. E parece que está cada dia mais comum esse procedimento, doutor? Existem tendências e existem padrões estéticos que os padrões estéticos eles mudam com a humanidade, né? E isso é muito importante a gente entender porque, claro, existem aqueles padrões estéticos que são realizados por profissionais, isso realmente tem que ter um filtro, né? Como, por exemplo, o lábio muito grande, mesmo porque o lábio é uma área muito sensível, é uma área funcional, a gente usa para falar, para se alimentar, né? Para uma série de questões funcionais importantes, né? E o médico ele tem que trazer esse filtro. Mas os padrões estéticos eles mudam ao longo do tempo. Se a gente for ver na história da humanidade, por exemplo, na era medieval, o padrão estético de beleza era a mulher obesa, né? Então você vê nos quadros renascentistas, né? Os renascentistas não, porque eles já partiam para aquele modelo de perfeição de beleza. Anterior a isso, você tem a mulher obesa como um estereótipo daquela mulher desejada. Hoje, o perfil de beleza, né, veiculado é outro. Tirando essas questões, né, eu acho que a pessoa ela tem que se gostar de uma maneira X, Y, Z, a pessoa tem que se gostar, mas a mesma coisa acontece com os procedimentos estéticos. São padrões de beleza que vão mudando ao longo da história da humanidade. Uma outra coisa importante, por exemplo... Na Idade Média, eu que trabalho muito com cabelo, era muito comum a mulher raspar a franja e ficar careca, até a metade da testa, parecendo aquele quadro chamado alopecia frontal fibrosante, né? Era um padrão de beleza, que as mulheres ricas colocavam uma joia, chama colar de testa. Não sei se vocês já devem ter visto em algum quadro, alguma coisa que tem aquela joia que fica, então era para posicionar. A mesma coisa acontece, essa mudança do padrão de beleza vem acontecendo na dermatologia estética. Mas, como eu disse, é importante a gente ter o filtro porque algumas coisas em excesso realmente elas são prejudiciais à saúde. Então a gente tem que tomar cuidado. Em relação ao tempo de recuperação, para quem faz o peeling de fenol, existe um tempo em que a pessoa precisa de um repouso depois, que ela não deve fazer mais nada, colocar mais nada na pele? Como é que funciona a recuperação desse procedimento? Legal, isso é uma pergunta muito interessante porque o paciente que faz um procedimento como o peeling de fenol, ele tem que ter consciência de que ele precisa estar ali disponível para repouso por um período de pelo menos 2 semanas. Tá? Então ele não é igual uma toxina botulínica, um preenchimento com ácido hialurônico, que você sai dali e você volta para suas atividades diárias normalmente, né? O peeling de fenol, como ele tem essa renovação celular muito importante, vai ter uma descamação muito intensa, com drenagem de secreção,
A primeira semana é a semana mais crítica, que é quando ocorre essa renovação celular. Eu esqueci de dizer que existem preparos, inclusive para a realização do procedimento, por conta dessa fase de recuperação. Então, o paciente ele tem que tomar alguns antibióticos específicos, utilizar alguns produtos cicatrizantes, utilizar algumas medicações analgésicas para evitar a dor. Quase como um pré-operatório mesmo, tem que se preparar. É um pré-operatório, exatamente. Sim. É quase um pré-operatório. A gente chama de pré-procedimento, mas é muitas vezes mais intenso do que uma cirurgia. Se for uma cirurgia mínima ali, puxa, o pinidifenol ele é muito mais... exige muito mais cuidados, né? Então, 2 semanas, o paciente sabe que ele não pode... Uma semana não pode colocar a cara para fora. Tá? Tem que ficar dentro de casa para não ter risco de infecção e tudo mais. Mas seguindo certinho, essa primeira semana, segunda semana depois, o resultado realmente é muito legal. E, como eu sempre digo, fazendo com dermatologista, com médico dermatologista, é seguro. Depois dessas 2 semanas, claro que daí a rotina de skincare ela vai se manter com protetor solar. É importante que o paciente ele, entenda essa nova situação da pele, que é uma pele mais sensível. Não vai ser mais aquela carapaça grossa que era antes, né? Então não pode ficar exposto ou exposta muito ao sol, né? Como todo mundo. A gente está falando de procedimento estético com o peeling de fenol, mas de repente uma pessoa passou por um acidente, alguma coisa na perna, ficou aquela cicatriz feia e tal. Ele pode ser usado numa situação como essa? O peeling de fenol, isso é uma pergunta muito interessante. Ele não deve ser utilizado em áreas extra-face, né? Áreas além da face e, às vezes, pescoço, região cervical. Existem técnicas que a gente utiliza modificando a concentração do fenol para diferentes áreas cosméticas da face que a gente chama, né? Então, ao redor dos olhos é um tipo de concentração, na região do pescoço é outro tipo de concentração. Mas fora daqui, o fenol ele é contraindicado, porque a nossa cicatrização, ela vem, né, a maior parte das nossas células tronco de cicatrização, ela vem do folículo, da raiz do pelo. Então a gente tem uma alta concentração de célula tronco naquela região. Em áreas com menos quantidade de folículo, cicatriza-se pior. Apesar de a gente não ter muito pelo na face, né? A gente tem no couro cabeludo, na área da barba, os homens, sobrancelha, mas a face é onde a gente tem mais unidade, que a gente chama unidade pilosebácea, que é folículo e glândula sebácea. Então a face cicatriza muito bem. Fora da face, a cicatrização já é um pouquinho mais delicada, tanto que é muito comum você ter um queloide, uma cicatrização hipertrófica em outras áreas, como braços, pernas, né, no dorso, justamente por isso. Então o fenol não pode ser utilizado em áreas fora do rosto. Entendi. E tem mais alguma indicação, assim, não digo, até pela pergunta do Márcio, né? Se de repente a pessoa tem uma cicatriz em alguma outra parte do corpo, como o doutor falou que vem lá da Segunda Guerra Mundial e tal, para curar as feridas de guerra, né? Com pólvora? Com pólvora, que é bem forte. Eu doei pouco, né? Existe outros métodos, então, para restauração da pele com uma ferida, com uma cicatriz maior, que de repente a pessoa queira esconder, queira tratar? Sim. O tratamento de cicatrizes, ele é um outro capítulo enorme da área cosmética. Muitas vezes isso é mais tratado pelos cirurgiões plásticos. Por quê? Cicatrizes, saindo um pouquinho dessa questão do fenol, as cicatrizes elas têm repercussões funcionais também. Por exemplo, se alguém aqui tiver uma cicatriz, se você que estiver ouvindo a gente tiver uma cicatriz, palpe a sua cicatriz. Muitas vezes a cicatriz ela é durinha, né? Ela é endurecida. Por quê? Porque faz fibrose, tem colágeno, tem muito colágeno. O colágeno ele é ótimo, né? A gente adora colágeno, mas ele tem que estar no local adequado. Quando ele está muito concentrado no local, a cicatriz ela fica, às vezes, endurecida e ela, dependendo da área, por exemplo, em áreas de dobra, ela limita a extensão, né? Por isso que, por exemplo, grandes queimados, né? Pessoas que sofrem queimaduras extensas, queimaduras sobre áreas de articulação são sempre consideradas graves. Por quê? Essas cicatrizes elas limitam a funcionalidade. Impede que o paciente estique o braço. Se for na criança, limita o crescimento do membro. Então isso é bem importante. Quando você já tem uma cicatriz instalada, se for uma cicatriz pequenininha, normalmente a cicatriz ela é formada por um corte não controlado. Quando é de uma cirurgia, por exemplo, a lâmina do bisturi ela é muito precisa, o ponto ele é muito preciso, o cuidado é muito preciso para evitar que forme uma cicatriz muito intensa.
Agora, quando a gente se acidenta, rala o joelho, né? Cai lá da goiabeira, aquela coisa toda. Ou leva um tiro, igual o pessoal da guerra. Exatamente, ou explode a pólvora. Isso. Então são coisas não controladas, né? E aí a cicatriz ela pode ficar mais, como eu posso dizer, inestética. Se for pequenininha, então, ela pode ser retirada, né? Por isso que eu estava dizendo tudo isso. Se for muito pequena, no consultório de dermatologia mesmo, a gente pode fazer o que a gente chama de revisão de cicatriz. Você retira aquela pequena cicatriz e naquele ponto você faz naquele local você faz um ponto mais cosmético, um ponto mais estético, para que ela possa ser substituída de uma cicatriz maior. Claro, vai ser substituída por uma outra cicatriz, mas menor, mais fininha, né? Mas menor, mais fininha e muito mais estética. E quais outros procedimentos são semelhantes ao efeito do peeling de fenol, mas são mais simples? O peeling de fenol, isso é uma pergunta muito interessante, ele é o ápice, vamos dizer, dessa escada de procedimentos cosméticos em termos de agressividade, em termos de eficácia. Ele é o maior, ele tá no último degrau, eu digo que tá na varanda dos procedimentos estéticos, né? Mas existem outros procedimentos que também têm resultados um pouco semelhantes, mas que exigem mais sessões, por exemplo, os lasers. Existem diversos tipos de lasers, como por exemplo o laser de CO2, existem lasers mais modernos hoje, cada um com uma finalidade específica, mas também lasers que provocam esse processo de renovação celular, entre aspas, uma queimadura na pele para poder regenerar e vir uma pele nova. Existem, por exemplo, as dermoabrasões. O que é uma abrasão? Uma abrasão é um lixamento, né? A abrasão, uma substância abrasiva, por exemplo, um bombril lá é uma substância abrasiva, né? Então a dermoabrasão é um lixamento da pele sob anestesia, obviamente, para correção de ou cicatrizes de acne ou rugas mais profundas. Também é um procedimento interessante, mas nenhum deles substitui o peeling de fenol. O peeling de fenol ele realmente é o ápice. Agora, esses outros procedimentos eles vão ser utilizados para aquele perfil de paciente que a gente comentou anteriormente, que não tem as indicações para a realização do peeling de fenol. Então, a cartela de procedimentos da dermatologia estética, ela é muito grande, né? Existe uma gama muito grande realmente para poder adequar cada tipo de procedimento a esse paciente específico que não precisaria, de repente, fazer essa grande intervenção que é o fenol. A gente está falando de peeling de fenol, mas eu me lembro, alguns anos atrás, que cirurgiões dentistas, inclusive, estavam podendo usar o procedimento da toxina botulínica, o Botox. Isso ainda pode ser feito por outros profissionais, não sendo o dermatologista, e os riscos também do Botox. Isso é uma discussão muito importante que a gente tem. Uma coisa é o que se deve, o que se pode, né? E o que se é proibido. Uma questão é o que a legislação permite, outra coisa é o que a ética médica e o bom senso permite, né? Os profissionais da área odontológica, eles se aventuraram há algum tempo na realização desses procedimentos, né? Que eles denominaram harmonização facial, que é um termo que os profissionais da odontologia definiram, para poderem realizar esses procedimentos que são desde sempre do rol do médico dermatologista, né? Nós, dermatologistas, contraindicamos que o paciente realize procedimentos estéticos com um profissional não médico. Por quê? Por essa questão da complicação, né? Eu recebo no meu consultório, periodicamente, isso se não for toda semana, algum paciente oriundo de um consultório odontológico com alguma complicação de um procedimento estético, né? De uma maneira geral, o perfil do brasileiro, ele não denuncia. O brasileiro, ele não faz o seu boletim de ocorrência. Ele fica quieto por medo de uma reação, digo, não biológica, mas de ser rechaçado, né? Retaliação. Retaliação, era esse termo. Obrigado, Márcio. De uma retaliação. E acaba vindo quieto, a gente trata o paciente, claro, nós sempre estamos abertos para isso, mas o problema é que eu vejo cada vez mais profissionais realizando procedimentos cosméticos sem a formação necessária para tratar as complicações, né? Então isso é muito grave, porque na hora, para fazer o procedimento, você aprendendo, qualquer pessoa faz, né? Qualquer pessoa que tem uma cognição, né, mínima sabe fazer um procedimento cosmético. É treinamento, é você saber fazer. Agora, você tratar
a complicação, aí é que está o grande X da questão. Por isso que eu não recomendo fazer nenhum procedimento com um profissional que não seja médico dermatologista. Virão, provavelmente, comentários, enfim, não, porque a gente pode, não sei o quê. Realmente, na legislação, aí é o que eu entro. Os conselhos individuais de cada área, farmácia, enfermagem, odontologia, etc, etc, vão ter lá no estatuto, né, no código de ética do conselho, o que pode ou o que não pode fazer, né? Então, o Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Dermatologia não tem esse poder jurídico de falar para o outro conselho, você não pode fazer isso. Eles vão chegar e falar, quem é você na fila do pão, né? A gente que define o que os nossos profissionais podem fazer. E aí é que eu sempre apelo para a legislação federal. O governo deveria colocar a vigilância sanitária, principalmente, colocar regras específicas, né, e impedir esse tipo de realização de procedimento por profissionais não médicos, porque quem sofre no final, quem são? As pessoas submetidas a esse procedimento. E o paciente, eu sempre falo, ele não é obrigado a saber, né? Ele vai naquele profissional que fala que pode ser feito, né? As pessoas que não têm formação na área, elas não são obrigadas a nada, elas não são obrigadas, elas têm que confiar no profissional. Claro que eu recomendo que você procure, né? A informação, ela tá aí para isso. Mas esse é o grande ponto. Né? E a gente volta ao começo do nosso bate-papo, quando o Dr. Pedro Colli falava da ausência de uma manifestação, de um posicionamento, de um comunicado da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Sim, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela tem, às vezes, alguns canais de comunicação que veiculam para os próprios associados, mas até aí é a mesma coisa que você fazer uma manifestação política dentro da sua casa, né? Você levantar uma bandeira lá e ninguém fica sabendo. Né? Então essa é a minha grande consideração. O pessoal protestante do sofá. Exatamente. E fica lá protestando com pipoca. Né? Então é mais ou menos isso. Precisa sim de uma... Porque tem dinheiro e tem poder suficiente para chegar na mídia e falar para as pessoas, olha o que está acontecendo, a gente precisa. Mas infelizmente a gente sabe no Brasil que a politicagem ela está em todos os locais. Será que É o jogo de interesse, né? Sempre. E será que no caso de uma, como a gente estava noticiando aqui, falando dessa mudança prevista na legislação, até por necessidade, não seria conveniente ter alguém da área unido nessa votação, junto a essa votação, para tecer melhor, né, sobre esses riscos e tudo mais, para quem vai votar esteja mais consciente por um especialista do quão isso é positivo ou não? Sim, isso é muito importante. Normalmente, né, não defendendo nenhum partido político XYZ, mas de uma maneira geral, quando esses projetos eles vão para congresso, enfim, sempre tem um aval de um responsável técnico, de um grupo de profissionais técnicos, porque você precisa, sim, de embasamento técnico para isso. Isso, de uma maneira geral, ocorre em quase todas as áreas, né, salvo alguns pontos específicos que eu não conheço. Mas, quando chega lá na frente, a opinião pública ela conta muito, né? Então, a voz das pessoas acaba influenciando os políticos a tomarem decisões a favor ou contra essas próprias pessoas, né? E o grande problema é que esses procedimentos cosméticos, e não só procedimentos cosméticos, eu vejo hoje profissionais não médicos realizando cirurgias, né? Eu vejo profissionais não médicos realizando cirurgias plásticas, como cirurgia de pálpebra. Não pode, gente, não pode. Cirurgia de lifting facial. Isso eu, dermatologista, eu faço no meu consultório, porque eu sou médico dermatologista. Os profissionais não médicos não podem. Eu vejo isso sendo feito muito frequentemente. E isso aumenta a taxa de complicação e, consequentemente, a busca das pessoas pelo SUS, né? Porque isso, numa escala global, se você for extrapolar isso para os 200 milhões de brasileiros que nós temos aqui no país, não me lembro exatamente o número de brasileiros que, né, talvez eu esteja falando o número errado, Subiu um pouquinho. E isso representa para o sistema público de saúde uma enorme perda de recursos e de espaços, leitos, medicamentos, porque são mais pessoas procurando serviço público de saúde, né, para tratar as complicações que não deveriam acontecer. Então, são políticas públicas importantes de serem discutidas. A vaidade humana não tem limite, doutor? E quem é mais vaidoso? Já emendando uma outra pergunta, o homem ou a mulher? Olha, a vaidade humana ela sempre existiu,
e na verdade, o que nos move, né? A vaidade humana das grandes questões humanas. Ela se torna muito prejudicial quando a vaidade ela extrapola o bom senso, né? Você deve conhecer o mito de Narciso, né? O termo narcisista, para quem está nos ouvindo aqui, vem da mitologia grega de Narciso. Narciso era um homem muito bonito, né? E ele era tão bonito, que ele se apaixonou pelo próprio reflexo dele no lago. E ele ficou tão apaixonado pelo próprio reflexo que ele acabou se afogando dentro do lago. E aí vem o termo narcisista, né? Então a vaidade humana ela se torna um problema quando ela é muito... quando ela extrapola os limites, né? Agora, em termos de vaidade, classicamente as mulheres sempre foram mais vaidosas do que os homens, mas os últimos dados estatísticos mostram que houve um crescimento enorme da busca de procedimentos estéticos pelos homens. Os homens estão se tornando cada vez mais vaidosos. Eu acho que tem que se tornar mesmo, porque aquela coisa do homem esculhambado já deu, né? Eu acho que a gente... E outra coisa muito importante, a vaidade ela tá muito relacionada com a primeira impressão, né? Que a gente causa nas pessoas. Claro. Às vezes é uma questão de impacto que gera tanto profissionalmente quanto socialmente. Então, provavelmente por isso que os homens também estão se cuidando muito, né? Eu costumo dizer que a gente nunca tem uma segunda oportunidade de causar uma primeira boa impressão, né? A primeira impressão é a que fica, você nunca vai conseguir trazer isso num segundo momento. E o procedimento estético, a vaidade, ela vem ao encontro desse conceito. A indústria de produtos cosméticos, principalmente, ela tem evoluído de maneira interessante. E eu fiz uma pergunta para Pia Ornelas, maquiadora profissional, né, sobre produtos cosméticos ecológicos, né? Nesse aspecto também, nós temos evoluído, doutor? Sem dúvida. Perdão. A indústria farmacêutica ela é muito... ela tem muita tecnologia, né? E a indústria farmacêutica, claro, ainda precisa evoluir mais, mas ela tem se preocupado bastante com o meio ambiente. Isso é uma coisa muito importante. Se vocês imaginarem, por exemplo, no verão, aquele verãozão, a praia, imagina o litoral paulista cheio de gente que você não consegue colocar o pé na areia. Todo mundo de filtro solar. Todo mundo entra na água. Imagina a quantidade, litros e litros de filtro solar são desovados no meio ambiente diariamente. E isso vai ter uma repercussão grande, impregnação em corais, peixes. Isso retorna pra gente na nossa alimentação, né? Questão dos microplásticos e produtos tóxicos. Verdade. Então, os cosméticos, eles têm uma responsabilidade muito grande nisso, não só os protetores solares, mas também com o meio ambiente, com a testagem dos produtos, né? Cada vez mais produtos naturais, cruelty-free, que são os produtos sem testagem em animais, apesar de que eu tenho uma consideração. Existem algumas coisas, né, para uso humano que precisam ser testados em animais, né? Claro que a gente tem que minimizar ao máximo esse dano, o sofrimento ao animal, mas ainda existem alguns, principalmente medicamentos, eles não podem sair sendo testados em seres humanos, né? A gente vai testar em quem? Vem aqui você, que eu vou ver se você morre ou não, né? Não dá para fazer assim, né? Então a humanidade ainda precisa disso, mas estamos evoluindo para cada vez mais produtos seguros, e a indústria de cosméticos, ela vem sim com coisas muito bacanas, coisas muito legais e produtos cada vez mais sensacionais, né? Que você passa ali e você fica com uma pele praticamente perfeita. E o cuidado da pele com esses produtos, né? Fazendo aí rotina de skincare, pode reduzir, entre aspas, a necessidade de procedimentos? Isso, sem dúvida. Hoje a gente vive, né, ainda uma era que existem pessoas vivas, né? Inclusive a maior parte de nós, que são pré-procedimentos cosméticos, né? Quando nós nascemos, esses procedimentos ainda não existiam. E principalmente os protetores solares, né? Todos esses cuidados e o conhecimento do dano ao sol, existem. A maior parte das pessoas vivas hoje, elas ainda são de uma era em que esses produtos não existiam. Então a gente ainda trata muita coisa. Provavelmente num futuro não muito distante, eu acredito que os procedimentos cosméticos eles vão ficar cada vez menos necessários, né?
por conta dessa prevenção. Então, hoje a gente tem cada vez menos pessoas trabalhando no campo, né? Você tem mais máquina, então a exposição solar é menor. Você tem cada vez mais pessoas utilizando o protetor solar, diminuindo o risco do câncer de pele, o que é muito bom, né? Então a gente tem evoluído sim para uma coisa... Pessoas mais preocupadas com as marcas de envelhecimento já desde cedo, né? Desde cedo. Já passando os cremes, né? Sem dúvida. Eu atendi uma criança de 12 anos que a mãe, claro, muito cuidadosa com ela, mas ela fala, no final da consulta, doutor, você tem uma amostrinha do protetor pra eu passar? Daí eu dei pra ela a amostrinha, eu falei, então tá, pode, use mesmo. A gente está abusando do Dr. Pedro Colli aqui, quase no finalzinho do programa, quase 1 hora de bate-papo. Com essa loucura que está o tempo, né? Graças ao homem, né? Nós estamos no inverno com cara de, sei lá, verão, outono, daqui a pouco eu não sei qual vai ser a temperatura. Quais os cuidados que a gente deve ter, principalmente com a pele, que nessa nossa porta-bandeiras aqui, o nosso abre-alas para tudo? Sem dúvida. A pele, uma coisa muito importante, a gente cita que é o maior órgão do corpo, então a gente fica mais sujeito às intempéries do tempo, né, a todas essas questões de sol, vento, umidade, ressecamento. E a pele sofre muito com as variações intensas de temperatura. O aquecimento global ele não é só prejudicial ao meio ambiente, é prejudicial ao homem também. E hoje nós vivemos extremos, tanto de exposição solar, quando tem aqueles períodos muito quentes do ano, o sol está muito forte, o calor excessivo gera danos muito intensos à pele, como queimaduras, como excesso de transpiração e as suas consequências. E nós temos também os extremos opostos, como o ressecamento, né? Aqueles dias extremamente frios. Na semana que vem, se preparem, já vão tirando o cachecol aí do armário. E por que eu falo isso? Porque nesses períodos de frio extremo e secura do tempo extrema, a pele sofre demais. A gente tem uma tendência muito grande a colocar o banho muito quente, né? É uma delícia você chegar lá, dar aquela relaxada, mas o banho muito quente retira a nossa camada de proteção natural da pele, fazendo quadros como dermatites, como os eczemas, como a própria xerose da pele, que é o ressecamento excessivo da pele, que você passa a mão, fica toda craquelando, né? Fica parecendo aquele fundo de rio seco. Então esses extremos de temperatura, eles são muito prejudiciais, e normalmente quem sofre mais são também os extremos de idade, são os idosos e as crianças muito pequenas, né? Porque a capacidade de regulação da temperatura corporal é um pouco já prejudicada nos idosos, e na criança ainda não está muito maduro, né? Então é muito preocupante isso. Dr. Pedro Colli, muito obrigado, né, por essa aula aqui de 1 hora aqui no nosso primeiro jornal. Abusamos do doutor hoje porque o assunto exigia também. Eu lembro que ele mandou um áudio quando estava de viagem, inclusive, quando surgiu o assunto do peeling de fenol. Gentilmente ele nos municiou daquela informação precisa naquela época, e agradeço mais uma vez sua participação aqui, doutor. Eu que agradeço, Márcio, Ellen, eu que agradeço o convite. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, e é sempre um prazer. Falar é uma coisa que vocês devem ter notado que eu gosto um pouco. Que bom. Vai ser convidado outras vezes então. 7h57, nós chegamos ao final. Amanhã nós teremos a presença do prefeito municipal de São Manuel, Ricardo Salaro, estará falando aqui com a gente aqui no Primeiro Jornal. Juliana, bom dia a você, até amanhã. Bom dia, até amanhã. Bom dia, Ellen, até amanhã. Bom dia, Márcio, bom dia a todos os ouvintes, até amanhã. E daqui a pouco, na sequência da Prever FM, da programação, vem aí o Jean. E amanhã, 6 horas, voltaremos. Tchau, gente. Você ouviu Primeiro Jornal Prever FM. De segunda a sexta, às 5 da tarde, tem aquela resenha com tudo o que aconteceu no dia. Num lugar onde não pode faltar o bom humor pra relaxar. Topa um chá das 5? Todo mundo tem um talento especial pra... Prever FM.